Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Estamos num encontro contigo, Senhor. Percebemos que o Senhor está presente. Queremos discernir, ouvir a voz do Senhor. Perceber, Pai, a Tua presença de uma maneira plena, pelo Seu Espírito, pela Sua Palavra, Santo Deus, preenchendo todo esse lugar, preenchendo, Senhor, todas as nossas vidas, o nosso interior. Queremos ouvir a voz do Senhor. Continue falando, Senhor, profetizando as Escrituras, a palavra do Senhor sobre a Tua igreja, gerando, Pai, fé, uma fé que é provada pelo fogo, uma fé que é genuína, uma fé que vai resultar, Pai, em glória, em nome de Jesus. Assim vem, Senhor, nos edificar com a Tua palavra, como igreja, Pai, nos edifica hoje pela Sua palavra, vem nos limpar, vem nos edificar, para que a nossa vida possa dar mais fruto, para que a nossa igreja dê mais frutos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Antes de sentar, por favor, abrace esse irmão que está do lado. Se você tiver liberdade, abrace esse irmão. Amém. Abrace ele antes de sentar. Glória a Deus. Aleluia. Fique à vontade, se assentem. Glória a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, queridos irmãos, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Essa vai ser a base do nosso sermão de hoje. Estamos ministrando aqui a série Viva o Hoje, e hoje então o sermão 8, o Pai Nosso de cada dia. Amém, irmãos? Temos ministrado essa série há meses, e ela se prolonga por conta da nossa escala, né? Nem todo domingo a gente está aqui na escala de pregação, mas eu fiz um compromisso de ministrar, e o Senhor foi me dando essa série, né? Ele foi dando, ele já tinha me dado, eu tinha escrito ela, e então, no decorrer do tempo, o Senhor também foi me acrescentando nuances, profundidades, alcances da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela palavra que nos dirige. Amém, igreja? Aleluia. O Pai Nosso de cada dia. Eu pensei que eu ia encerrar com 7 sermões, né? Encerrando com aquela que foi a última, a alegria nossa de cada dia. Mas o Espírito Santo me lembrou também de mais um texto. Eu não tinha nas minhas anotações originais esse sermão. Ele foi acrescentado, que é Mateus capítulo 28, 18 a 20. Eu quero ler com vocês. É um texto de Jesus na grande comissão. Jesus está encerrando os seus dias aqui na terra. Ele então, ao se encontrar com os discípulos, ele dá essa ordem, esse mandamento da grande comissão, ou seja, a grande missão da igreja. Por que que ele nos reúne nele, nessa obra redentora da cruz, e agora então ele nos envia para as nações, para o mundo, e olha só a promessa que também ele faz. Em Mateus 28, 18 a 20, quem encontrou, diga amém. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a versão NAA, porque nessa versão NAA se destaca o termo todos os dias até o fim.
Outras versões vão falar: estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos, até o fim. E eu coloquei na versão NAA para destacar exatamente todos os dias até o fim. Amém? Na nossa série, irmão, Viva o Hoje, nós ministramos a misericórdia nossa de cada dia. Primeiro sermão, não sei se você estava aqui, mas isso foi no mês de setembro. Amém? Tinha um irmão lá em Machadinho que falava: pastor, suas séries são boas, mas elas não acabam, né? Entendeu? É tipo Lost, né, pastor? É tipo Lost, irmão, não acaba, né? Amém? E a misericórdia nossa de cada dia. Um fundamento, irmão. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Então, nós temos, irmão, sabe, um sustento, uma base de justiça, né? Era para sermos consumidos pela ira de Deus, pela justiça de Deus. Mas todos os dias Ele abranda essa ira, ela está agendada para um dia especial. Então, até lá, Ele chama isso de tempo de misericórdia. É o tempo de arrependimento dos nossos pecados. E isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Então, e isso é uma porção diária. Porção diária. Então, nessa série Viva Hoje, nós separamos na palavra de Deus aquilo que Deus manda, pede, sugere, aconselha, como princípio de prática no dia. Então, é como se fosse um resumo. Se você quiser falar com Deus: Deus, qual que é a sua vontade para mim nesses anos de vida que o Senhor tem para mim? Aí Ele vai falar assim: primeiro, que eu não quero que você conte os anos, eu quero que você conte por dia. A minha contagem com você não é por ano. Né? A gente não celebra aniversário? Então, isso é coisa do homem. Com Deus, a gente celebra dia. É um dia após o outro dia. Amém, irmãos? E tem um ritual para lembrar a gente. O sol amanhece, se levanta, entardece, se finda no pôr do sol. É marcando. E dentro desse período, amém, irmãos? Tem uma porção de vida, de revelação, de mandamento, de propósito, de vontade de Deus para nós no dia. Então, meu irmão, aprenda, não celebre mais aniversário somente. Celebre dia. Amém, irmãos? Amém, queridos? Porque a bênção de Deus vem em diárias, né? Deus está fazendo uma obra em diárias. Tá bom, irmão? Não é... Como é que chama aquela outra forma que o pedreiro pega a obra? Empreita. Não, irmão, Deus não faz empreita. Deus pega na diária. Todo dia. A misericórdia dele está lá. Todo dia. Você está avançando num nível de maturidade. Nós falamos sobre as milhas nossas de cada dia. Todo dia tem uma verdade, tem um sustento de Deus, uma provisão. O pão nosso de cada dia. Tem uma medida de provisão, irmão. Deus se comprometeu com você, em todos os seus dias, suprir. Amém? Ele tem feito isso. Amém, igreja? Tem. A raiva nossa de cada dia. Temos que resolver ela antes que o pôr de sol aconteça. Pode irar, irmão. Fica nervosinho. Fica. Não peca. E vamos estudar de onde que vem essa raiva. Aí vem, passa, acertou, está resolvido. Pode dormir, que amanhã é outro dia. Eu não quero que você comece o dia com pendências com relação à raiva que não foi resolvida. Amém, irmãos? O perdão nosso de cada dia. Meu Deus. O perdão nosso de cada dia. Fomos chamados a perdoar os nossos ofensores,
a pedir perdão para o Pai todos os dias, quando pecarmos. Amém, irmãos? O sermão 6, o bem nosso de cada dia. Somos chamados a fazer o bem, irmão. Tem uma necessidade surgindo perto de você, uma necessidade, você pode fazer o bem, então faça. A alegria nossa de cada dia. Aleluia, como foi maravilhoso também esse sermão, essa grande verdade sobre a alegria, sabe? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e você aprendeu nesses ciclos, entre tristezas e alegrias, que nós temos a promessa de que um dia que será para sempre, não haverá mais noite, então não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, uma alegria que será completa, plenamente, e nós já podemos viver ela todos os dias, apesar de chorarmos, nos entristecermos. Amém, queridos? E queremos encerrar essa série então com o Pai Nosso de cada dia, a realidade de que o Pai está presente. Quem já foi órfão aí? Eu já fui órfão. A orfandade é uma das bases estruturais muito negativa. Ela nos leva a muitos complexos. E essa definição de filho e pai, entende, irmãos? Isso é um princípio espiritual que se enxerga no princípio natural, familiar, no contexto em que nós todos, seres humanos, nascemos, e você sabe que isso é muito determinante. Então, nesse sermão, o Pai Nosso de cada dia, é para que você escute que o Pai do céu está presente todos os dias da sua vida, desde o ventre da sua mãe, até o último dia que você terá nessa terra, o Pai do céu, Ele está presente. Eu não sei se você já resolveu o seu problema de orfandade com Ele, seu distanciamento com Ele, o problema de definição de presença dEle na sua vida, amém? Mas eu quero que você perceba na palavra de Deus que o Pai Nosso está presente todos os dias. Jesus vai afirmar então nesse texto que eu li para vocês, e é maravilhoso isso porque ele vai falando sobre uma autoridade que é dada, que foi conquistada em todo o céu e na terra. Isso é muito interessante. Há uma plenitude, irmãos, de autoridade que foi conquistada pela obra de Jesus na cruz. Ou seja, havia, um rompimento. Havia, sim, uma perda de plenitude da presença de Deus Pai. Os céus se fecharam, a terra se rompeu com o céu. Então, quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está falando, irmão, de uma obra que não começa só na terra, mas que começou no céu, que não começa só no homem caído, mas desde quando o homem estava na presença de Deus no jardim. E representava então todo o céu aqui na terra, pelo seu posicionamento, pela autoridade que lhe foi dada. Ela foi perdida, mas em Jesus foi conquistada. Então, com toda a autoridade nos céus e na terra, ele vai dizendo, agora vocês têm acesso às verdades. Aqui quando ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alcançamos também mais um pouco de revelação de plenitude. Como assim Pai, Filho e Espírito Santo? São as formas de manifestação, de identidade relacional prática. Esse Deus que é um só, se revela, se manifestando em toda a criação, amém? Como Pai, Filho e Espírito. E isso, irmão, nós precisamos compreender essa plenitude de manifestação da pessoa de Deus. Amém, queridos? E ele diz então
que a partir disso tudo, nós teremos Ele conosco todos os dias, até o fim. Amém? A cruz redentora de Cristo é o ápice da manifestação do amor criador e restaurador de Deus à humanidade caída. Nela se revela a multiforme sabedoria de Deus, a maneira sábia que a nossa mente não consegue alcançar com plenitude. Dessa maneira multiforme da manifestação dessa sabedoria de Deus. Quando diz Pai, Filho e Espírito, isso tem a ver com uma sabedoria da forma como Deus se manifesta à humanidade, à criação que Ele criou. Amém? E aos contextos de relação que agora temos nessa criação e com Ele, inclusive com a queda do pecado. É uma autoridade conquistada com humildade, estabelecida em plenitude entre os céus e a terra. E nesta obra perfeita, irmãos, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, não como deuses distintos, mas como um único Deus, Criador, manifestando-se de forma plena e relacional em toda a criação. E a promessa então de Jesus é clara, que a sua presença é agora e será diária e contínua, real, na vida daqueles que se rendem ao seu senhorio, que se rendem à obra desta verdade revelada nas Escrituras e na história. Eu quero destacar para vocês aí um primeiro ponto, a presença perdida na antiga aliança. Porque eu estou afirmando para você que todos os dias o Pai está presente, mas eu queria ir com você um pouquinho lá atrás. E tem aqui, lá em Gênesis capítulo 3, abra comigo Gênesis capítulo 3, 8 a 10. Eu vou ler para você. Gênesis 3, 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, isso aqui estremece meu coração, porque nós estamos diante do rompimento. Nós estamos diante da queda. Nós estamos diante de um Deus que todos os dias no jardim, na brisa do dia, na virada do dia, Ele vinha de uma forma, atenção igreja, de uma forma Ele se apresentava para definir uma presença naquele jardim, com o homem, com a mulher, com a humanidade, com a obra, com a criação. Amém, irmãos? E a Bíblia diz então que nesse dia que Adão e Eva pecaram, Deus veio. Ele estava presente. Ele estava lá no dia e na hora marcada. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus está presente, mas o homem agora tem uma outra posição. O homem é que se esconde. Com medo, ele se esconde. Houve um rompimento de uma aliança. E essa aliança, irmão, você vai entender que a primeira aliança é baseada nas obras da carne, nas obras do homem. O homem, Deus estabeleceu um mandamento, o homem tinha que cumprir esse mandamento. Se o homem descumprisse o mandamento, então o pecado viria e com ele as consequências do pecado. Então, uma obra que o homem estava sujeito.
ele participava. Então, essa primeira aliança foi baseada na obra do homem. O homem tinha que fazer. Amém, irmãos? Embora Deus já tinha feito tudo, mas deu ao homem a aliança de uma relação de igualdade, de comunhão, de unidade, mas o homem teria que se manter fiel, obediente, para não cair. Amém, queridos? Assim ele manteria, então, a unidade com Deus. E o que aconteceu? Por obra do homem, ele não atingiu a obediência e caiu. Obras da carne. É uma aliança que Deus tinha feito. A primeira aliança. E olha só, a presença de Deus estava ali, mas agora o homem fica com medo, porque ele pecou contra Deus. E de fato, o pecado agora causa uma distância. Mas eu queria que você percebesse, o distanciamento é relativo, porque Deus está presente, Deus está no dia, Deus está presente, mas o homem agora se esconde da presença. E de lá para cá, irmãos, a presença de Deus ficou escondida. Nós nos deslocamos do nosso lugar de origem, da nossa natureza de origem, da nossa identidade de origem, como filhos. Ali começou uma orfandade. Uma orfandade que agora é marcada nessa relação com Deus. É uma consequência do pecado. Amém, irmãos? Eu queria que você gravasse. Nós estamos fugindo da presença. Ele está presente em toda a criação. Ele está presente em todos os dias. Mas nós perdemos uma posição. O medo agora, irmãos, nos afasta do amor perfeito de Deus. A vergonha, irmãos, nos afastam de Deus. O nosso erro, o nosso pecado nos afasta da presença de Deus. Ele está presente. Eu vou mostrar para você que Ele preenche toda a criação. A questão para onde nós vamos, porque qualquer lugar que a gente esteja na criação, Deus está presente. Só que agora nós caímos dessa presença. Nós fugimos dela. Por medo, por vergonha, por culpa. Essa é a nossa condição no pecado. Na antiga aliança, a plenitude da vida e da presença foi perdida. Essa aliança estava baseada na justiça das obras do homem diante de Deus. E nesse primeiro Adão, todos pecamos e perdemos a presença, que é a própria vida eterna. O homem, enquanto estava em obediência no jardim, ele era revestido de vida eterna. Ele comia do fruto da vida e estava em obediência com Deus. Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali foi proibido por Deus, e por conta dessa lei, da sua obra em desobediência, ele cai da presença. O Espírito de Deus, que estava no espírito do homem, foi retirado. Amém, queridos? E agora então, o homem fica tateando, querendo encontrar Deus, mas percebe que ele anda se escondendo pelo medo, pela vergonha, pela culpa. E de fato um rompimento aconteceu por conta da justiça da lei. Se pecarem, vocês morrerão. Nos tornamos órfãos, marcados por uma natureza de enganos, ausências, carências, medos, pecados. Eu queria que você viesse comigo numa figura muito interessante. Uma mulher, quando está grávida, o bebê, ele fica dentro ali do útero da mãe. Enquanto o bebê, por 9 meses, fica ali, ele não tem falta de nada. De nada, de nada, de nada. Ele não chora. Ele não chora.
dá uns chutinhos de vez em quando, né? Mas ele não sente falta de nada, não há ausências, não há carências, não há pecado, não há enganos, há uma plenitude de vida ali, dentro da pureza da inocência, mas também de um nível de revelação de vida, pois esse bebê agora está lá, na barriga da mãe. Atenção, irmãos. Agora, há um momento que ele vem para a luz, a temperatura muda, a falta começa a acontecer. Essa criança, a primeira coisa que ela faz é gritar, chorar, se espernear. Estava tudo certinho, perfeito lá. Mas agora, choro, faltas, fome, nudez, tudo. Essa fase da infância que com sabedoria Deus colocou para que a gente pudesse perceber tanto essa figura de mãe, pai, filho, sendo gerado, e essa plenitude de um tempo de vida intrauterina, marca esse tempo, irmão, da nossa infância da humanidade, aonde sem pecado estávamos com Deus e não tínhamos falta de nada. De nada. Até a serpente, nosso inimigo, sugerir que tínhamos falta de alguma coisa. E no engano, perdendo a inocência, perdendo, nós caímos. Amém, queridos? No jardim, irmãos, a comunhão era diária. E o Senhor se fazia presente todos os dias. O pecado não fez Deus se ausentar. Fez o homem se esconder. Porque no dia do pecado de Adão e Eva, Deus estava presente, Ele veio. Então o pecado não faz Deus ficar ausente da criação e nem do homem. O pecado faz a gente, como homem, se ausentar de Deus, se esconder de Deus, não perceber por conta do engano do nosso próprio entendimento. Agora sem Deus, nós nos escondemos. O medo substitui a confiança e o pecado trouxe o distanciamento e a morte. Deixa eu afirmar para você uma segunda verdade. A presença de Deus nunca foi ausente. A presença de Deus nunca foi ausente. A nossa orfandade de Deus, irmãos, está mais em nós do que em Deus. Porque se você for prestar atenção, você vai perceber a presença dele na criação, nos detalhes da sua vida. É uma questão agora de que a gente se perdeu pelo pecado. Isso nos distancia de Deus. Mas a presença de Deus nunca foi ausente. Eu quero ler com vocês lá em Salmos 139, versículos 7 a 18. Eu quero ler com vocês. Olha que maravilha poética e reveladora de Davi, do salmista Davi. Verdades profundas sobre a presença de Deus nas nossas vidas, apesar de distantes, nos escondendo, não percebendo, por conta agora desse corpo de morte, desta vida física, nós perdemos aquilo que é espiritual, isso se descongregou, se dividiu da nossa natureza, mas olha só, a verdade é que Deus está presente, e nós é que nos distanciamos por conta do pecado, e isso, sabe, irmão, gerou uma morte, uma distância
dele. Mas ele está presente, a Bíblia diz isso. E olha só, o versículo 7, Salmo 139, quem encontrou, diga amém. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? O Salmo 139 começa: quando me deito, quando me levanto, quando eu vou falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar, o Senhor está presente em todos os detalhes da minha vida, e ele continua, e eu quero ir a partir do versículo 7 que diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Veja bem, quando Adão e Eva pecam, o Espírito de Deus sai. E agora o salmista diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Se em toda a criação o seu espírito está, para que lado? Para onde que eu vou agora? Apesar de estar numa condição de distância, é impossível, se eu for, sabe, irmão, se eu for procurar, se eu for buscar, eu vou me deparar com ele, em toda a criação. A segunda pergunta é: para onde poderia fugir da tua presença? Para onde, irmãos? Aí ele continua, irmão, olha que sabedoria. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, em outras versões diz, no abismo profundo, irmão, se você descer as profundezas, lá onde está o inferno, regiões inferiores da terra, que significa a morte. Se você descer mais ainda, nós já estamos no inferno, irmão. Porque o inferno é a ausência de Deus. O pecado nos deu essa sensação e nós, nessa natureza, estamos presos aqui. Mas se você descer mais embaixo, vai chamar de segunda morte. Então a primeira morte nós já estamos nela, irmãos. Não conseguimos compreender as coisas do Espírito. E se você cair aqui na terra, você vai parar lá no inferno. Se você não nasceu de novo, se você não ouviu a voz de Deus, se você não conseguiu encontrá-lo, porque aonde que eu vou escapar do Espírito dele? Para onde? Se você resistir, irmão, nesse medo, nessa culpa, se você resistir, irmão, nessa vergonha, nessa distância de Deus, vai ser efetivada a primeira morte, o inferno. Segunda morte, lago do fogo, é o fim do abismo. E é isso que o salmista está dizendo: se eu subir aos céus, se eu for para o paraíso de Deus, o Senhor vai estar lá. Mas se eu for para as profundezas do inferno, e eu for muito mais lá embaixo, porque o buraco é mais embaixo, lá no abismo, no fim do abismo, lá no lago do fogo, lá o Senhor também vai estar. Por quê? Porque tudo é obra de Deus, tudo reflete a glória de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, tudo, irmãos. Para onde que eu vou fugir? Eu sou obra de Deus, eu sou criação de Deus. O que mudou é a nossa relação com Ele, a nossa relação com a verdade dEle. Amém, queridos? Se eu fizer minha cama na sepultura, no Seol, no inferno, ou no fim do abismo, também lá estás. Alguém fala que o inferno é o reino de Satanás. Não é, irmãos. Não tem. Satanás não tem reino. Ele tem uma ilusão na sombra da luz. E é nesse tempo que ele está agora. Mas o inferno, irmão, é um lugar que Deus criou exatamente para aqueles que não se arrependem, continuam em rebeldia com Deus. E o lago de fogo também, irmãos. É gente que continua
sem arrependimento no pecado, sem querer amar a Deus, mesmo não conseguindo entendê-lo totalmente. É gente que não consegue ter fé, a certeza das coisas que ainda não conseguimos ver. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mas, mesmo que eu dissesse às trevas, que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Tem algumas trevas para Deus? Olha a sabedoria de Deus. As trevas é a ausência da luz, para você perceber que você não foi criado para as trevas. Você vem da luz e a sua origem é a luz. Mas se você se posicionar contra a luz, contra a verdade, contra o Criador, contra Deus, te resta sombras. Te resta ausência. E aí ele diz, eu te louvo. Olha isso aqui, versículo 3. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Olha o irmão que está do seu lado aí. E fala para ele assim, que obra especial e admirável. Diga para ele, você é obra das mãos de Deus. Amém, irmãos? E ele disse que essa obra era boa. E o salmista diz que isso é maravilhoso. Amém, irmãos? E ele diz ainda, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, e todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Que sabedoria! Que imensidão! Eu vou tentar acompanhar um pensamento de Deus. Vou passar a eternidade toda contemplando a sabedoria e não vou chegar no fim. Porque Ele é o Criador e eu sou uma criação. Amém, irmãos? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los. Olha isso aqui. Eu estaria contigo. Há uma plenitude de conhecimento que alcançaremos em comunhão com Deus. É por isso que nós crescemos pela graça e o conhecimento. E Deus, irmão, fez toda a eternidade, toda a criação, para se revelar. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos passar a eternidade toda em Deus e com Deus. E não vai ser suficiente para conhecer a imensidão da grandeza, da sabedoria, da beleza de Deus. Amém, queridos? Se você acha que o céu, irmão, a vida com Deus, depois da morte, sei lá, quando tiver toda a restauração, o céu deve ser chato. Nós vamos ficar só santo, santo, santo. Por toda a eternidade? Irmãos, tem os céus dos céus, tem os planetas, tem tudo que é criado, irmão. Deus vai nos dar a conhecer, irmão. Toda a ciência da criação de Deus. E isso a eternidade toda nós reinaremos com Ele e conheceremos a beleza da sua santidade, a grandeza da sua beleza. Não haverá, uma coisa que não vai ter no céu, irmão, é monotonia.
Estaremos diante daquele que é perfeito, irmão. E aquele que é perfeito vai nos aperfeiçoar em conhecimento e em graça. Isso já está acontecendo agora. Com o pecado no meu corpo, irmão, ele ainda está sendo gracioso e se revelando a mim, irmão, me resgatando da morte, do pecado. E quando nós estaremos com ele plenamente, quando venceremos o pecado plenamente na carne, imagina, irmão, imagina. Um jovem me perguntou, pastor, por que tem tantos planetas? Por que o universo é tão grande? Falei, pois é, se a gente tivesse caído, você ia saber. Mas nós caímos e ficamos só aqui. Com as coisas, com os minerais, com tudo aqui. Aí a gente faz um automóvel que anda por aí, irmão, e mata pessoas e a gente se acha. E a gente faz bomba nuclear e a gente se acha. Tudo gerando morte. Se a gente fosse mesmo inteligente, não tivéssemos caído, a plenitude de vida eterna, irmão, estaria assim, ó, em toda a criação. Amém, queridos? E isso vai acontecer na restauração. Aleluia. Quando estivermos com Ele para sempre. Amém, queridos? Então, irmãos, olha que maravilhoso. A questão é a identidade relacional, filho e pai, Deus e as criaturas. Estamos deslocados de nossa origem e identidade por causa de nosso pecado, são obras da nossa carne, nossa vontade. Veja bem, irmãos, as árvores e os animais, Deus chamou a existência da terra, certo? Deus foi criando os ambientes, depois dos ambientes Ele foi criando os seres, para reinar nesse céu aqui dos homens. Aí Ele fez a terra, da terra Ele chamou os animais, chamou também o homem. Só que eu quero que você pare aí por enquanto. Deus fez as águas, aí das águas Ele chamou os peixes. Deus fez, estendeu os céus, dos céus Ele chamou, né, da terra as aves e colocou no céu aqui dos homens. O homem Deus chamou da terra e chamou dos céus. O único ser, irmão, feito pela palavra de Deus revelada, a imagem e semelhança do Criador, ou seja, pegou da terra, mas soprou nele o seu espírito de vida. Amém, irmãos? E o fez igual, semelhante. Amém, irmãos? É da terra e do Espírito de Deus. Então, assim como um peixe, irmão, tem sobrevida curta fora da água, se você pegar o peixe, tirar ele da água, irmão, e deixar ele na terra, ele vai se espernear, vai com pouco tempo, não sei se um dia. É ou não é? Ele vai morrer, não vai? Menos de um dia. Mas tem um tempo de sobrevida? Sim ou não? Sim, um tempo curto. Mas se devolver ele à água, ele continua vivendo. Sim ou não? Vamos colocar com uma plenitude aí de vida. Não morre. Certo, irmão? Tira ele da água. Tem um prazo curto e morre. Assim, irmãos, foi o que aconteceu quando nós pecamos. O Espírito de Deus saiu. E agora nós estamos uma sobrevida. É um tempo curto. Não é a vida eterna, porque nós não estamos no Espírito de Deus. O Espírito de Deus não está mais no homem. Está o Espírito do homem. E aí nós temos uma sobrevida. Deus chamou isso de tempo, irmãos. E por quê? Porque havia uma promessa dele voltar ao espírito do homem. Amém, queridos? Mas para isso, irmão, não dependia mais da sua obra, porque por causa da sua obra e da minha e do nosso pai Adão, nós caímos e perdemos o Espírito de Deus. Mas haveria uma nova aliança. E essa nova aliança não é baseada no que o homem fez ou faria, mas essa nova aliança é exclusivamente de uma obra que Deus faria. E assim ele garantiria, sabe, irmão, a permanência da vida eterna, da santidade e da perfeição na criação. E isso depende da obra de Deus. É o que nós conhecemos como nova aliança, que Jesus veio trazer essas realidades, que estavam em sombras desde o começo de tudo, irmãos.
Assim como o peixe tira da água, põe na terra, ele tem ali ainda um pouco de vida, mas logo ele morre, assim foi o homem quando caiu, pecou contra Deus. Nós ficamos aqui no jardim, e aí Deus expulsa a gente do jardim, a gente vem para o campo, e é onde a gente se proliferou, irmão, e está aqui até hoje, tentando sobreviver. Isso não é vida que Deus planejou, no sentido, irmão, de plenitude. Mas Deus calculou esse tempo, para que aqui, irmão, se esperneando, sangrando, com dor, com sofrimento, irmão, você possa perceber que você não é daqui. Olha a sua volta, irmão, olha essa criação. Tem um Deus, tem uma vida, irmão, sendo revelada. Amém, igreja? Um tempo determinado, mas esse tipo de sobrevida não é seu ambiente de plenitude existencial, irmão. É vida de se debater, de sangrar, de morrer. É a vida na carne. Por quê? Porque foi na carne que vocês pecaram. Então agora vocês vão ter a recompensa dela. Vocês vão experimentar a morte. Mas vocês não são feitos só de terra, de barro. Vocês também são feitos do meu espírito. Então, vou fazer uma promessa. Vai ter um dia que o Espírito de Deus vai entrar no barro e de um ventre de uma virgem ele vai nascer. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia, irmão. Você não tem ideia do sacrifício que foi isso. Irmãos, sem o Espírito de Deus estamos mortos. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Hoje você está me vendo aqui se movimentar, falar, mas eu, irmão, nessa carne, eu estou morto. Tem uma agenda para o meu dia. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os dias da minha vida, sem eles existirem antes. Deus não está falando, irmão, das demandas das minhas escolhas, embora Ele tenha sabedoria de tudo isso, mas Ele deu o dia. E no dia, meu irmão, você escolhe, porque você tem soberania da vontade. Deus te deu isso. Então vamos supor que Deus te deu uma contagem de dias. É um tempo de sobrevida. Para quê, irmãos? Sabedoria de Deus. Todo dia tem a misericórdia de Deus. É uma porção diária. Para quê? Para que você se encontre com Ele. Reconheça as tuas culpas. Não tenha mais medo de se aproximar dEle. O pecado foi resolvido na cruz. Então agora, meu irmão, você pode nascer de novo. O Espírito de Deus agora pode voltar para você. E você agora então pode agora viver a vida eterna, ainda que aí, mas você já tem ela. Amém, irmãos? E se você passar pelo processo da morte, porque vai passar por causa da carne, porque você pecou, mas a Bíblia garante que se você morrer, ainda viverá. Se você estiver no Filho, se você estiver nele, meu irmão, e ele estiver em você, a morte não pode mais contra você. Amém, irmãos? Aleluia! É por isso, irmãos, que nossos irmãos que adormeceram e morreram por conta da justiça da lei no corpo, mas agora pela justiça da obra de Cristo no Espírito, eles estão aguardando, irmão, a ressurreição. Amém, queridos? Que está marcada, está anunciada, está revelada no dia da volta do Senhor. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus, irmão. Por quê? Porque recebeu o Espírito de Deus. Saiu da morte para a vida. Por conta de quê? Por conta da verdade. E conhecendo a verdade, seremos livres. Livres do quê, irmãos? Livres da morte. Livres da distância do Deus Pai. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero ler com vocês João 14, versículos 6 a 10. Santo e digno é o Senhor. Ah, meu Deus. Agora eu quero ir com você, irmão, para a figura do Filho. Porque o que a gente aprendeu com o Filho
Ele é a expressão exata do Pai. Quem vê o Filho, quem ouve o Filho, vê o Pai, ouve o Pai. Meu Deus. Ah, pastor, mas eu não estou vendo Jesus agora. Então, meu irmão, é fé. É a base. Felizes são aqueles que não veem, mas creem. Olha só, irmãos. João 14, 6-10 vai dizer: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Perguntinha básica. Humanidade. Eu me tornei humano como vocês. Se vocês me veem, se vocês creem em mim, por causa da obra que o Pai está fazendo pelo Filho, e o Filho está fazendo pelo Pai, e isso aqui é a multiforme da sabedoria manifestada de Deus na criação. Na figura de Filho ele se manifesta, num corpo humano, irmão. Isso é muito, muito sério. Você não tem noção do que é um Deus, que é glória, e se desfaz da sua glória, para ser reconhecido em toda a criação que Ele criou, como se fosse uma criatura. Ele entra dentro da criação e se torna um ser humano. Não, irmão. Aí bugou a Matrix, meu irmão. O que é isso? Que humildade é essa? Porque esse era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Vocês têm vergonha pelo pecado, vocês têm culpa pelo pecado, vocês têm medo de Deus, vocês têm ausência de Deus. Então eu sou o caminho de volta. Venham comigo, porque eu vou levar vocês para o Pai. Vocês se perderam e vocês andam fugindo da presença dEle. Eu trouxe a presença dEle e fiz e abri um novo caminho. Se você quiser encontrar o Pai, precisa vir comigo. Amém, irmãos? A restauração da comunhão acontece plenamente em Cristo. Ver Jesus é conhecer o Pai. Ouvir Jesus é ouvir o Pai. E nele nós encontramos o caminho da presença de Deus. A unidade restaurada, eu quero ler com vocês. João 17, vamos um pouquinho para frente. O Evangelho de João 17, 20-24. Aleluia, olha a oração. Olha o que ardia, olha o que derretia o coração de Jesus. Olha a essência da missão de Jesus. João 17, 20-24 diz... Ele está orando. E ele diz: minha oração não é apenas por eles. Estão falando dos discípulos e apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Eles não me viram como vocês, mas eles vão crer em mim. E quando isso acontecer, rios de água vivas fluirão do interior deles. O Espírito de Deus volta e traz vida aonde havia morte. É necessário nascer de novo. Nascer como? Voltar para a barriga da minha mãe? Não. Nascer da água e do Espírito. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Esse dia está chegando, irmão. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49, eu quero ler para você. Assim está escrito: o primeiro Adão, ou primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quando Jesus encarna, ali temos a figura do homem terreno e celestial. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele se torna espírito vivificante. Eu quero que você entenda isso e já vamos encerrar. Em 1 Pedro 3,18 também vai dizer: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Estávamos mortos em nossos pecados. Jesus viveu uma vida sem pecado, mas em carne humana, ele vence o pecado na carne, e isso é extraordinário, irmão. E ao morrer, irmão, uma obra é consumada. Quando ele ressuscita dos mortos, ele agora é um espírito vivificante. E a Bíblia diz que ainda tinha mais uma fase do processo. Era necessário que ele fosse ao Pai, porque quando ele estivesse lá com o Pai, aí poderia ser enviado o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E quem é o Espírito Santo, irmão? É aquele da unidade, que foi perdido lá em Adão quando ele pecou. É o Espírito do Pai e do Filho, revelado em unidade, consumada. Agora, irmão, essa plenitude de comunhão revelada, que correu o risco de pecar e não pecou por santidade diante de Deus, consumada essa obra, agora o Espírito do Pai que estava em Jesus e fez ele caminhar em santidade, agora Jesus morrer e ressuscitar e ascender ao céu, agora esse Espírito de Deus foi liberado para vir sobre aqueles que creem na obra de Jesus. E então agora nós nascemos da morte, nós nascemos para a vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Olha isso aqui, irmãos. Em João 16, 7 a 16 vai dizer: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém, irmãos? O Espírito Santo que estava em Jesus não podia vir sobre os crentes, porque estava em plenitude em Jesus. Jesus deveria voltar para o céu, ser glorificado ali. Então agora, esse Espírito Santo estaria sendo derramado sobre aqueles que crescem na palavra. Amém, irmãos? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? E diz,
Eu vou pular aqui. Fique de pé, por favor, eu quero ir encerrando. Lá no versículo 13, queridos, ele continua dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu digo que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Amém, irmãos? Essa palavra serviu para os apóstolos, porque Jesus fica no túmulo 3 dias, mas depois de uma semana ele vai e aparece aos discípulos. Um pouco vocês não me verão, mas um pouco mais vocês me verão de novo. Mas essa palavra também é para nós. Amém, igreja? Porque agora não podemos vê-lo, amém, irmãos? Mas em breve nós o veremos de novo. Aleluia. Glória a Deus, ele prometeu vir buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Em Gálatas 4:4-7, feche os seus olhos, se você puder, e continue ecoando a palavra de Deus que você ouviu, porque a fé vem pelo ouvir. Feche os teus olhos, aqueça o seu coração, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aleluia. Só quem está morto, se ouvir a voz do Filho, pode passar da morte para a vida, pode nascer de novo, pode receber o Espírito vivificante que garante a vida eterna. Aleluia. É um selo de garantia nessa sobrevida que você está. É o selo da garantia da vida eterna, que nós o teremos no tempo apropriado da promessa de Deus. Gálatas 4:4-7 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Não somos mais órfãos. Voltamos à nossa origem, à nossa identidade. O Espírito de Deus se revelou e voltou. Aleluia. E agora eu quero te dizer, você não está mais na antiga aliança. Por quê? Porque mesmo tendo o Espírito de Deus aí, você ainda peca, você ainda desobedece. Sim ou não, igreja? Mas agora não é na garantia do que você faz, mas a nova aliança é firmada na garantia do que Ele fez. Aleluia. E tudo que você precisa, irmão, é ouvir o Espírito e reconhecer seu pecado, a justiça de Deus e o juízo de Deus. E uma boa obra de santidade Ele vai estar fazendo no tempo que lhe resta. Amém, irmãos? Até o dia que Ele nos chamar. E aí então estaremos com o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção, e eu quero orar com vocês para encerrar. O Pai está presente. Para onde fugiremos da sua presença? Pare de fugir. Pare de se esconder. Viva o hoje. E hoje Deus está dizendo: eu estou presente. Eu estarei presente todos os dias até o fim. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor.
Hoje é tempo de adorar. Adore, adore o Pai, em espírito e em verdade. Oh! Se renda! Aleluia! Declare isso, igreja! Aleluia! Jesus. Exalte o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, que tira o pecado do mundo. Oh! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Oh! Levante as suas mãos. Livre, livre da morte, livre do pecado, livre do medo, cante. Livre do inferno, cante. Livre! Oh! Declara, igreja! Santo, santo! Aleluia! Exalte a Ele! Oh! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Com as suas mãos erguidas, feche os teus olhos. Ouça. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A graça é um favor imerecido. A sua salvação não é pelas suas obras. Foi Ele que fez. Aleluia, aceite, se arrependa e aceite o presente hoje. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. O tempo aceitável se chama hoje. Viva o hoje. O Pai está presente todos os dias. Jesus afirmou: Ele está em você e Ele estará com você até o último dia da sua vida, até o fim dos tempos, na consumação dos séculos. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus,
te exaltamos, te glorificamos, pela boa obra do Senhor na cruz, pela revelação, pelo Evangelho, pela luz que chegou a nós. Obrigado, Senhor, pela redenção da cruz, aleluia, pela obra do seu Espírito em nós. Senhor, nos leve com graça, Pai, conhecimento, a uma vida de santificação, Pai Santo, para podermos receber a glorificação. Santo Deus, assim nos santifica na sua palavra, no seu Espírito, nesta boa obra que o Senhor começou e o Senhor garantiu que vai cumprir até o último dia. Em nome de Jesus, assim seja a tua bênção sobre nós, sobre esta comunidade de fé, sobre esta congregação da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que a sua semana seja abençoada, que seus dias sejam abençoados. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Dá um abraço nesse irmão, saúde ele com a paz do Senhor. Deus abençoe.